No vídeo de hoje eu vou falar um resumo sobre todos os 8 episódios do especial Ilhas. Esse especial conta que depois da chegada de uma possível nave humana, Finn, Jake e Susana saem em uma viagem para descobrir de onde ela veio. O episódio começa com uma garotinha brincando na praia. Ela se assusta com algo no mar e vai pedir ajuda. Ela encontra o Sr. Bolinho e fala que viu algo muito assustador no mar, e sai correndo. O Sr. Bolinho olha para o mar e diz que o que a garota viu vai ser um mistério para sempre. Então uma nave sai de dentro do mar e começa a analisar o Sr. Bolinho. Quando ela termina a análise, diz que ele é um mutante perigoso e sai do modo defensivo. A nave enterra o Sr. Bolinho na areia e sai à procura de um humano. No Reino Doce, Finn e Jake estão procurando roupas para vestir em um velório. A nave chega no reino e os guardas banana aparecem para parar ela, mas a nave solta alguns drones que grudam neles. Os guardiões de chiclete aparecem para ajudar, e a nave solta uma rajada de energia que derrota eles. O Finn vai para cima da nave, mas a nave pega ele e começa a analisar. Quando a nave vê que ele é um humano, ela fala que ele é o infante PG-87, e diz que ele precisa ajudar ela a encontrar a caçadora XJ-77. Você me conhece? Pronto! O Jake fala que o Finn mandou bem distraindo ela. O Finn diz que a nave poderia ser importante, mas que estava tudo bem. O Bimo começa a chutar a nave e ela se conecta com ele. Então Finn e Jake veem que a nave veio resgatar a Susana Forte. Nós vemos que a Susana está no hospital, e o Finn decide ir falar com ela. Ele fala que o Jake está trazendo a nave para ela dar uma olhada. Quando eles saem, a princesa pergunta se a Susana reconhecia aquilo. A Susana sobe na nave e começa a ter vários flashbacks. A Susana fica confusa e a princesa fala que a nave é feita de tecnologia humana. Ela diz que o Bimo terminou de baixar os arquivos da nave. O Bimo fala que a missão é enviar a caçadora XJ-77 para a Ilha dos Fundadores. O Bimo tira cópias do mapa para todos. A Susana fala que precisa voltar para a ilha. A princesa diz que a ilha é muito longe e que é muito arriscado para ela ir sozinha, mas o Finn fala que quer ir com ela. Ele diz que eles precisam saber de onde ela veio e que pode ter outros humanos na ilha. O Jake diz que também vai junto. A Jujuba diz que não vai impedir eles e que vai emprestar o barco dela, pois a nave não vai voar mais. No anoitecer, o Finn senta em cima da casa na árvore e chama o Samambaia que estava dormindo lá. O Finn fala que vai ficar fora por um tempo e quer que o Samambaia fique protegendo as pessoas no lugar dele. O Samambaia fala que fica feliz pelo Finn confiar nele e eles se despedem. O Jake manda um recado para sua filha, e nós vemos que ele estava falando com todos os filhos. Ele se despede da Lady. O Finn agradece a Marceline e a Jujuba por virem se despedir deles. A Jujuba fala para eles tomarem muito cuidado. Ela diz que nessa viagem o Finn vai descobrir muitas coisas sobre os humanos e sobre as origens dele. E ela pede para ele prometer que vai voltar em segurança para casa. Quando o Finn vai responder, o Samambaia aparece e interrompe eles. A Susana aparece e fala que é hora de eles irem. E então eles vão embora. E assim acaba o episódio. O episódio começa com o Finn e o Jake traçando uma rota para chegarem na Ilha dos Fundadores mais rápido, e eles decidem ir pelo Mar da Morte Certa. Enquanto eles descansam, o Finn pega sua luneta e vê uma criatura pedindo ajuda. Finn fala para eles irem ajudar, mas o Jake diz que assim eles vão sair da rota, e o Finn fala que ajudar vem em primeiro lugar. A Susana olha a situação com a luneta do Finn e fala que não é uma boa ideia ajudar. Ela diz que é o ciclo da vida e eles não podem interferir. Então o Finn fala que vai precisar para o navio sozinho, mas do nada vem uma onda e derruba eles. A Susana usa a luneta para ver o que aconteceu, e ela fala que o dragão do mar está invocando uma tempestade. O navio dos caçadores é pego por um redemoinho, e eles decidem ir embora. O dragão do mar vem até eles, e ele pede desculpas por estragar o barco deles. Ele fala que só queria se livrar dos caçadores, e diz que seu nome é Uipou. Jake pergunta por que ele estava sendo caçado, e o Uipou fala que é porque ele era irritante. O Jake pega o mapa e vê que eles estão perdidos, mas o Uipou vê o mapa e fala que ele pode ajudar. O Jake pergunta como ele sabe onde fica a ilha sem usar nenhum instrumento, e o Uipou fala que ele tem sentido de peixe. O Uipou está levando nossos heróis, e nós vemos que eles já estão cansados, pois o dragão fica falando sem parar. O Finn faz algum desenho em seu caderno e passa para o Jake, e ele está pedindo tampões de ouvido. Com os tampões o Finn consegue relaxar,
E do nada o Bimo sai de dentro do barco gritando para o Hippo parar. O Finn pergunta para o Bimo por que ele veio escondido. Bimo diz que não importa e fala que ele também quer usar os tampões. O Hippo pergunta por que eles estão usando tampões. O Finn fala que era por causa do motor, mas o Bimo fala que era por culpa dele, e que ninguém quer ouvir essas histórias. O Hippo fala que pensou que eles eram amigos, mas eles são um bando de invejosos, e invocam um tornado de água. Nossos heróis são pegos pelo tornado e jogados para cima. O Jake vira um bote e salva eles. O Finn fala que ele mandou bem e que agora ele vai ser o barco. Jake fala que ele não queria ser o barco, mas como ele não tem escolha, ele vai virar um barco à vela. Se estiver gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever, isso vai me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. O Finn pergunta se o Bimo tem algum aplicativo de navegação, e ele diz que tem. O Bimo fala para eles irem em frente até a Rocha Gato, mas o Jake muda de direção do nada. O Jake está vendo seus pais na água, e eles estão pedindo ajuda. O Finn fala que não tem nada lá, e o Jake diz que eles estão logo ali na frente. E o Finn fala que só são algas marinhas. O Bimo alerta que eles estão indo para a Costa Sinistra, então o Finn e a Susana começam a empurrar a vela para o barco mudar de direção, mas o Jake volta a vela no lugar derrubando o Finn do barco. E dentro da água ele vê que tem várias águas vivas debaixo do Jake. A Susana salva o Finn, e ele fala sobre as águas vivas, e diz que é isso que está fazendo o Jake ter alucinações. Eles pulam na água e começam a tirar todas as águas vivas, e quando eles tiram todas, o Jake volta ao normal. Ele diz que quer voltar para casa, mas o Finn fala que eles não podem voltar. O Bimo fala que essa viagem é importante para o Finn, e o Jake pergunta o porquê. Ele quer saber se o Finn vai abandonar eles quando ele encontrar os humanos. O Finn fala que é muito feliz, mas ele não sabe nada sobre os humanos, e que ele queria saber mais sobre as origens dele. Então o Hippo aparece e diz que sabe como ele se sente. Ele diz que ficou seguindo eles e pede desculpa por quebrar o barco. Ele fala que o caminho para a ilha é muito perigoso, e o Finn fala que eles estão prontos. O Hippo fala que vai usar seu sopro para levar eles mais rápido para a ilha. O Jake pergunta por que ele não tinha feito isso antes, e ele diz que pensou que todos estavam se divertindo, e fala que ninguém que enfrentou o Colosso da ilha sobreviveu. O Finn pergunta quem é o Colosso, e o Hippo fala para eles tomarem cuidado com o Colosso das profundezas, e usa seu sopro. Eles voam por cima de todos os perigos. Eles caem na frente de uma névoa que tem vários barcos afundados e isso acontece. Ai, meu globe! E assim acaba o episódio. O episódio começa com o Finn desmaiado em uma praia. Ele acorda e percebe que uma super onda está vindo na direção dele. Ele corre e escala uma montanha e é atingido pela onda, mas nada acontece. O Finn decide ir até o topo da montanha, e quando chega lá, está nevando. Ele encontra algumas casas, mas quando entra em uma, vê que não tem ninguém lá, e que tudo está uma bagunça. O Finn pega uma roupa para o frio, mas um sol forte começa a derreter todo o gelo do lugar. Ele vê alguma coisa de longe, e decide ir lá para ver o que é. Quando ele chega no lugar estranho, aparece um vento muito forte, e quando ele olha para trás, vê que a neve voltou. O Finn decide voltar para a casa que ele tinha encontrado, mas ele acaba caindo e escorregando até o final da montanha. Ele decide entrar na floresta que ele encontrou, e lá ele encontra um animalzinho preso em uma gaiola. Finn tenta ajudar ele, mas também acaba sendo preso por uma armadilha. Um urso aparece e tenta morder o Finn, então ele dá um chute no urso e acaba ficando preso em um galho em cima dele. O urso tenta morder mais uma vez, e o Finn bate nele com um galho. Uma pessoa misteriosa aparece e o Finn é solto. Ela vai embora e o urso leva o Finn atrás dela. Eles param em uma árvore gigante, e o Finn fala que quer a sua mochila de volta, mas a moça começa a jogar fora todas as coisas que tem dentro dela. O Finn pergunta se ela viu o Jake, e mostra um desenho dele. Ela diz que não encontrou ele, e pede para o Finn fazer um desenho dela. O Finn fala que não foi ele que desenhou o Jake, mas que ele iria tentar. Ele faz um desenho dela, e ela fecha o caderno do Finn. Se estiver gostando, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um tornado aparece, e ela sai correndo e entra dentro da árvore gigante.
O Finn entra atrás dela falando que a árvore não vai aguentar, mas nós descobrimos que aquela não é uma árvore comum. O Finn entra no subsolo da árvore, e lá a moça chama ele para ver um filme. Ele decide assistir, e nós vemos que tinham outros humanos vivendo na ilha, mas todos acabaram morrendo. Quando a tempestade para, eles decidem dar uma volta e escutam um grito. Eles vão ver quem estava gritando e encontram o Jake. O Finn pergunta se ela viu o Bimo e a Susana, mas ela diz que não, e começa a desenhar 4 ilhas. O Finn diz que eles devem estar em algumas dessas outras ilhas. E no final isso acontece. Outro bolo de fim, senhor? Ui? Ah, isso é que é vida. Eu queria que vocês estivessem aqui também. Na lua. E a Susana também, eu acho. Ela é legal. E assim acaba o episódio. O episódio começa com o Finn e o Jake voando em um pássaro gigante. O pássaro começa a botar ovos e eles chegam até uma ilha. Eles descem do pássaro e nós vemos que o Jake pegou um dos ovos. Enquanto eles estão explorando a ilha, eles escutam a voz do Bimo e começam a ir procurar ele. Quando eles encontram o Bimo, não conseguem falar com ele, pois ele está em uma realidade virtual. Então o Finn e o Jake decidem ir atrás dele. Eles caem em um mundo virtual com várias outras pessoas. O Finn tromba com um cara e ele começa a brigar com eles. Outras pessoas começam a chegar para ver o que está acontecendo. Um deles liga para o moderador vir banir o Finn e o Jake. E então o moderador chega. E nós vemos que ele é o Bimo. O Bimo bane as pessoas que estavam brigando com o Finn e o Jake e leva eles para o seu castelo. Lá o Bimo pede para um de seus criados vestir o Finn e o Jake com roupas especiais. O Finn chama o Bimo e diz que eles ainda não encontraram a Susana. O Bimo fala que é muito fácil de procurar ela, e em alguns segundos ele consegue descobrir aonde que ela está. O Finn fala que eles precisam ir atrás dela, mas o Bimo diz que não vai e que vai ficar lá para sempre. O Jake aparece com sua nova roupa e fala que vai sair do jogo para tirar os óculos do Bimo, mas quando ele tenta tirar, toma um choque. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever. O Jake vê um robô voando e decide ir atrás dele. Ele chega em um prédio e vê que os robôs estão mantendo os humanos presos no jogo. O Jake encontra lá também o servidor do jogo e ele já sabe o que precisa ser feito. Nós vemos que o Finn está tentando convencer o Bimo a ir procurar a Susana junto com eles, mas o Bimo fala que lá ele é o dono de tudo e precisa ajudar a manter a ordem dentro do jogo. O Finn diz que tudo lá é falso, e o Bimo diz que os olhos do Finn acham que o céu é azul, mas na verdade isso são só os raios de sol que fazem ele pensar isso, e fala que na verdade o céu é preto. Olha, tá na hora! O Jake vai até o Finn e o Finn fala que o Bimo está chateado com o Jake. Então vários humanos começam a ir para cima deles e nós vemos que eles estão parecendo zumbis de tanto tempo que ficaram lá. O Finn diz que eles precisam religar o servidor, para o bem dos humanos velhos e o bem do Bimo. Eles chegam no prédio e nós vemos que o Jake destruiu tudo lá. O Bimo fala que vai salvar a realidade melhor, e dá um de seus parafusos para um robô que estava desligado. O robô que o Bimo ajudou começa a ajudar os outros robôs, e juntos eles religam o servidor. Todos os humanos começam a retornar para dentro do jogo. O Bimo fala que os robôs estão dando uma cápsula para eles irem para a próxima ilha e fala que ele vai voltar para sua boate. O Jake pede desculpas para o Bimo por quebrar tudo e fala que ele só fez isso porque ama ele. O Bimo pede para o Jake abraçar ele, e fala que ele não iria ficar pois ia morrer de saudade. O Bimo fala que tentou fazer um Finn e um Jake no mundo dos óculos, mas eles ficaram assustadores. O Finn entra com o Bimo dentro da cápsula, mas o Jake não consegue entrar. O Finn fala para o Jake jogar o ovo fora, e um bebê pássaro nasce do ovo. O Jake fica super feliz porque não vai precisar abandonar o ovo e entra na cápsula com eles. Os robôs mandam eles para a próxima ilha através de um tubo que entra dentro da água. E assim acaba o episódio. O episódio começa em uma ilha, e nós vemos que a Susana está lá. Ela começa a se lembrar de quando era criança. A professora dela explica um pouco de como surgiram as ilhas. Ela fala que eles precisaram sair,
pois o mundo estava morrendo, e que eles fracassaram e cometeram muitos erros, mas as fundadoras sonharam com uma ilha para os humanos viverem em paz, e elas construíram um guardião contra a destruição. A professora fala que agora eles precisam carregar a lição, então um robô aparece do teto, e se conecta a todas as alunas, e elas ficam muito mais fortes. Nós vemos que o Finn, o Jake e o Bimo chegaram na cápsula que eles ganharam no episódio passado. Caso não tenha visto, o link está na descrição, junto com os links dos outros vídeos da saga. A cápsula abre e eles caem na praia. O Finn encontra e tenta chamar a Susana, mas ela não escuta. O Jake fala que ela deve estar andando dormindo. E nós vemos que ela ainda está lembrando do seu passado. Alguns humanos estão indo para um barco, e a Susana e outras 2 caçadoras estão indo atrás deles. A Susana chega no barco e tira todos eles de lá, mas ela percebe que tem mais uma pessoa escondida lá. Ele foge, mas a Susana joga o barco e consegue prender ele. A Susana leva ele para o hospital e fala para a médica que quando ele melhorar, vai precisar ir para a reeducação. A Susana do passado entra no seu quarto para descansar, e a Susana do presente entra lá para ver como estão as coisas. Voltando no passado, a amiga da Susana chama ela para conversar. Ela diz que tem pessoas do outro lado do mundo que nunca vão ver as estrelas que tem lá. A Susana fala que eles são os únicos que sobraram, mas a amiga dela fala que leu os arquivos antigos que tem lá, e que ela queria ver os lugares que falavam nos arquivos e conhecer as pessoas. Ela diz que não tem como todos serem monstros. A Susana questiona, mas ela fala que só está brincando e mostra algumas fotos da Susana. A Susana fala que ficou muito forte, e que ama a ilha. A amiga dela concorda, mas nós vemos que tem alguma coisa errada. No outro dia, a Susana está em aula, e ela vê que sua amiga está esperando como ela sempre faz, mas a Susana percebe que tem algo de errado. Ela vê que na verdade é um holograma que está lá, e sai correndo procurar sua amiga. Ela a encontra, e começa a correr atrás dela. A Susana consegue prender ela e pergunta o porquê dela estar indo embora. Ela diz que ia escrever um bilhete, e fala para elas entrarem na caverna para não serem vistas. Dentro da caverna tinha um barco, e sua amiga fala que era um jeito infalível de fugir. A Susana fala que lá elas estão seguras, e sua amiga diz que lá elas não têm liberdade. A amiga da Susana, que se chama Frida, fala que a Susana pode ajudar ela pegando o motor. A Susana fala que precisa pensar. A Frida fala que vai ficar lá, e pergunta para a Susana se ela vai contar para alguém que ela está lá. A Susana fala que vai ficar tudo bem. A Susana vai falar com a professora. Ela diz que os humanos sempre vão achar o caminho certo, mas se um humano acha um caminho que é diferente do caminho deles, mas que funciona para essa pessoa, ela pergunta se isso seria certo. A professora pergunta se ela falou com algum escondido, que é o nome que eles dão para as pessoas que tentam fugir da ilha. Ela diz que eles tentaram explorar o mundo lá fora e foram quase destruídos, e diz que eles são os últimos humanos e é responsabilidade deles ficarem lá, e que é responsabilidade da Susana ajudar os escondidos confusos. No final do dia nós vemos que a Susana decidiu ajudar a Frida. A Susana leva o barco para a água e pede para ela ir embora logo, e fala que vai dar um empurrão no barco para ninguém ouvir o motor, mas a professora aparece e fala que juntou os pontos e conseguiu descobrir o que estava acontecendo, e ela pega um controle que, se vocês não se lembram, ela estava construindo quando a Susana foi falar com ela. Quando a professora usa o controle, a Susana vira algum tipo de robô, e começa a seguir todas as suas ordens. Ela pega a Frida e destrói o barco. A professora fala que é o suficiente, e que era hora de eles voltarem para casa. Nós vemos a Susana cavando na praia, e ela consegue encontrar o gorro da Frida. O Finn pergunta se ela está bem, e ela diz que o nome dela é Cara. E assim acaba o episódio, e só para deixar claro, a Frida chamou a Susana de Cara o episódio todo. O episódio começa com o Finn perguntando para a Susana onde que eles estão indo. A Susana fala que eles precisam pegar um barco para a Ilha dos Fundadores. O Finn pergunta o porquê que eles precisam ir para a Ilha dos Fundadores, e a Susana responde falando que ela vai levar o Finn para conhecer a mãe dele. E olha a cara do Finn quando a Susana fala isso. Ela fala que o nome da mãe do Finn é Minerva, e que ela era uma ajudante lá na ilha. Então nós começamos a ver o que aconteceu com a mãe do Finn, e como ela conheceu o Martin. O Martin estava fazendo um acordo com 2 caras, para eles fugirem da ilha juntos, e os caras misteriosos dão um dispositivo para o Martin, e esse dispositivo faz ele mudar de aparência. E logo depois de mandar os caras misteriosos irem para a praia,
O Martin liga para os caçadores para falar que eles estavam tentando fugir da ilha. Quando ele está saindo, uma senhora aparece e fala que quer fazer um acordo com ele. Ela oferece um laser e pede para ele ir junto com eles para a praia. O Martin fala que só vai garantir que eles não vão ser seguidos, mas o guarda-costas da senhora pega ele. E nós vemos que foi assim que ele quebrou as pernas. Se você não entendeu é porque não viu os outros vídeos da saga. Todos eles estão aí na descrição para você conseguir entender toda a história. O Martin acorda no hospital, e a Minerva que estava cuidando dele, ela termina de examinar ele. E o Martin pede para ela pegar algumas flores. A Minerva chega com as flores e pega o Martin tentando fugir. A janela acaba fechando no dedo dele, fazendo ele cair de cara no chão. Nós vemos que ele ficou pior do que já estava, e a doutora fala que não vai conseguir dormir, pois vai precisar ficar tomando conta dele para ele não fugir. O Martin chama a doutora para sair, e fala que queria pagar um jantar para ela. Eles começam a conversar, e eles ficam conversando a noite toda. Os caçadores aparecem e pegam o Martin. A Minerva vai atrás deles e fala que o Martin não pode ser levado porque ele tem uma doença rara chamada de corpo lixo. O caçador fala que parece falso, mas é ela quem manda. A doutora leva o Martin para o quarto, e ela pergunta quando ele vai pagar o jantar deles. Então nós vemos que o tempo foi passando e eles foram se aproximando cada vez mais. Até que o Finn nasceu. Um dia Minerva sai para trabalhar. O Martin fica esperando a janta, e do nada a velhinha aparece montada em um tigre com seus capangas. O Martin pula pela janela para fugir, e ele fala que tem uma jangada escondida em algum lugar. A Minerva chega em casa e vê que tudo está quebrado, e que o Martin e o Finn sumiram. O Martin consegue fugir com o Finn para sua jangada. Ele tenta mandar mensagem para Minerva, mas do nada começa uma tempestade e o guardião aparece. O Martin fala que não quer fugir, e diz para o Finn que ele vai voltar. Ele sobe no braço do guardião, e cai no olho dele. O Martin dá um soco no olho do guardião e usa o seu laser dentro dele, fazendo assim o olho do guardião explodir. O guardião cai na água fazendo uma onda gigante levar o Finn embora. Nós vemos que o Finn ficou sozinho na jangada com a varinha de pão infinito do seu pai. No final a velha é presa junto com seus capangas, e a Minerva fica arrasada achando que o Martin levou o Finn e abandonou ela. Voltando para o Finn, a Susana conseguiu arrumar a nave, e eles vão até a Ilha dos Fundadores. E assim acaba o episódio. O episódio começa com nossos heróis indo atrás da mãe do Finn. Eles chegam na ilha, e o Finn fica espantado com a quantidade de humanos lá. A Susana fala que eles precisam ser discretos e tentar não chamar muita atenção, mas o Jake já está no meio da multidão chamando a Minerva. Ele para um cidadão e pergunta se ele sabe onde a Minerva está. O cidadão fala que ela está em todo lugar. Se alguém estiver precisando de ajuda, ela vai estar lá ajudando. Uma menina aparece e pede para fazer carinho na barriga do Jake. Ele fala que ela nem precisa perguntar pois ele adora carinho na barriga. A menina vê que o Jake é um cachorro falante e chama suas amigas. A Susana encontra a Minerva. Ela pergunta se o Finn quer ajuda para ir até lá, mas ele fala que precisa fazer isso sozinho. O Finn vai falar com ela, mas ela parece estranha, e o Finn percebe que tem alguma coisa errada. Uma multidão parou para ver o Jake, e ele estava fazendo piadas para todos rirem. A Susana tenta chamar ele, mas ela acaba escorregando em uma das pilhas que o Jake jogou no chão. Quando a Susana vai levantar, ela acaba vendo a Frida, e sai correndo atrás dela. O Jake fala que ele precisa encontrar com os seus amigos, mas as pessoas ficam pedindo para ele contar mais piadas. O Jake fala que não sabe mais piadas e todos começam a ir embora. Mas o Jake chama todos de volta e fala que sabe fazer outras coisas além de piadas. Ele se estica e finge que está voando em um foguete, mas os cidadãos ficam com medo e começam a chamar ele de mutante. O Jake volta à forma de um cachorro e fala que não é um mutante. Os cidadãos começam a chamar a Minerva. O Finn está tentando falar com sua mãe, mas ela escuta os chamados de socorro dos cidadãos e vai até eles. E então várias Minervas começam a cercar o Jake. Uma das Minervas fala que ele está causando problemas. O Jake se transforma mais uma vez e fala que é um mágico. Uma das Minervas acerta ele. O Finn fala que o Jake é irmão dele. E quando finalmente vai revelar que é o filho dela, ele é acertado também. Nós vemos a torre mais alta, e o Finn e o Jake estão presos lá. O Finn acorda e pergunta o que são as coisas na cabeça deles. O Jake fala que não sabe, mas que não dá para tirar. Então 3 clones da mãe do Finn chegam na cela. Elas ativam os ferros na cabeça deles e eles caem no chão. Uma das mães do Finn pega uma amostra de sangue dele.
Ela tenta encontrar o registro do Finn em seu banco de dados, e quando ela descobre que ele é seu filho, todos os clones travam. Elas soltam o Finn e o Jake e pedem para eles irem atrás delas. Eles seguem a clone até um pequeno monitor, então a verdadeira mãe do Finn aparece e começa a conversar com ele. O Finn pergunta o que aconteceu com ela. Então a Minerva começa a contar tudo o que aconteceu. Ela fala que conversou com a doutora e elas mandaram os caçadores mais poderosos para procurar o Finn, mas os anos passavam e eles nunca voltavam. Ela fala que começou a ficar mais sozinha, e que nesse tempo o trabalho da doutora começou a ficar estranho e perigoso, e que as criações da doutora acabaram liberando um vírus terrível, e a taxa de óbitos da população era 62%, mas a taxa dos ajudantes era de 100%. Então ela tinha que tomar uma decisão, e mandou seu mapa mental para a rede, e assim ela conseguiria ser centenas de ajudantes. E fala que desde aquele dia, ela toma conta de todas as pessoas da ilha. Mas nada disso importa agora! Você voltou! E agora pode viver aqui em segurança. Mas eu não preciso mesmo... Pelo resto da vida. E assim acaba o episódio. O episódio começa com o Finn e o Jake indo embora da Ilha dos Fundadores. O Guardião aparece para impedir que eles saiam, e destrói o barco onde eles estavam. Nós vemos que tudo isso era uma projeção da Minerva, mostrando o que aconteceria se o Finn e o Jake tentassem sair da ilha. Então nós vemos que a Susana estava tomando coragem para falar com a Frida. Quando ela vê a Susana, fica paralisada. A Susana pede desculpas por tudo o que aconteceu. A Frida perdoa ela, e diz que aprendeu a aceitar a verdade dos fundadores. O Finn e o Jake estão contando como é a vida deles para a Minerva. O Jake fala que eles precisam aprender a sobreviver para quando eles saírem da ilha. A Minerva fala que eles não têm motivos para sair da ilha, pois lá eles têm tudo o que eles precisam, e ela dá um pote de sorvete para o Jake. O Finn coloca a mão dentro do painel de controle, mostrando para sua mãe todas as suas memórias. Ele acaba tomando um choque e é jogado para longe. A Minerva fala que a vida do Finn está em perigo constante, e fala que vai preparar uma câmara para pegar a essência dele. Mas o Finn fala que não vai entrar lá, e que vai levar todos para a liberdade. A Minerva fala que logo ele vai perceber que ninguém quer sair de lá. O Finn vai no meio da multidão, e o Jake aperta ele para ele gritar, assim conseguindo chamar a atenção de todos. O Finn começa a fazer um discurso sobre como é o mundo lá fora, e ele fala que não podemos deixar o medo nos dominar. A Susana escuta o Finn fazendo o discurso, e leva a Frida lá para escutar. O Finn conta sobre várias coisas que tem no mundo lá fora, e todos da ilha param para escutar. A Minerva vê que os habitantes da ilha estão concordando com o Finn, e fala que para a proteção deles ela vai fazer um upload de todos. A Minerva fala que quando o campo de força atingir o chão, todos vão perder seus corpos físicos. O Finn então vai falar com sua mãe. Ele diz que o campo de força está assustando a todos. A Minerva fala que o Finn obrigou ela a fazer isso, e que ela só está ajudando os outros. O Finn fala que ele entende como é ajudar os outros, e mostra suas memórias mais uma vez para sua mãe. A Minerva fala que o Finn cresceu e se tornou um ajudante, e desfaz o campo de força. Ela fala que estava preocupada e que não queria perder o Finn mais uma vez, mas ela diz que vai ajudar o Finn a sair da ilha. Passam dias e chega a hora deles irem, mas os habitantes da ilha falam que não estão prontos para ir ainda. A Minerva fala que ninguém muda da noite para o dia, mas o Finn fica feliz por eles terem tido uma escolha. Quando eles finalmente estão indo, o Guardião aparece e tenta destruir o barco, mas era só um holograma. Eles na verdade estão em uma nave, e o Finn e o Jake pulam em cima do Guardião. O Finn entra no olho dele, enquanto o Jake distrai ele. O Finn chega no núcleo do Guardião, e consegue parar ele antes que o Jake fosse esmagado. A Minerva se conecta com o Guardião e consegue desativar ele. Então o verdadeiro barco vem buscar o Finn e o Jake. A Susana fala que vai ir com a Frida para uma direção diferente, pois está na hora dela construir novas memórias. O Finn coloca o óculos de realidade virtual e vai para sua casa. Lá ele encontra sua mãe. O Finn pergunta se ela ainda é a mesma. Depois do upload do cérebro, ela fala que não tem certeza, mas que se sente a mesma. E então o sinal é cortado, e o Finn se despede da sua mãe. E assim acaba o episódio e também acaba o especial das ilhas. Deu muito trabalho para fazer esse especial, então se vocês puderem deixem o like e não esqueçam de se inscrever, pois isso ajuda muito. E comentem qual pode ser o próximo especial aqui do canal. Até a próxima!